Olá pessoal, estamos aqui, eu, Cleverton Vieira, estou também aqui com Felipe Mateus, VNcast aqui na cobertura da celebração dos 45 anos da missão Portas Abertas aqui no Brasil. Estamos aqui na Igreja Batista Boas Novas, estamos aqui conversando com convidados, vamos aqui também registrar também um pouco dessa celebração, dessa festa aqui, onde se fala aqui da igreja perseguida no mundo. Talvez uma realidade diferente de nós aqui brasileiros, mas algo que tem acontecido como mundo e nós, como cristãos, temos parte nisso. Estamos aqui hoje teremos aqui alguns convidados internacionais também. Tem aqui hoje na celebração do Portas Abertas o Johan Companion, que é um dos cofundadores da missão Portas Abertas no mundo. Estamos aqui hoje também com o Timothy Cho, um norte-coreano que passou por inúmeras questões ali, se tornou cristão no meio da perseguição. Hoje ele vive na Inglaterra, mas aí vive para proclamar o evangelho do Senhor. Estamos aí também no louvor, hoje teremos aí o Jeremias Lui, que é um sul-coreano naturalizado aí, brasileiro. Teremos Luciano Clau também aqui no louvor. Então vamos lá, vem estar com a gente aí, acompanha aí o que nós viemos aprontar por aqui hoje, né? Viemos honradamente, fomos convidados aí fazer essa cobertura e assiste aí com a gente e vamos estar juntos aí e não deixe de orar pela igreja perseguida. Há muitos irmãos precisando de nossas orações e de nossa contribuição, tá bom? Fica aí VNcast no aniversário de 45 anos do Portas Abertas Brasil. Vem tá com a gente. E aí pessoal, estamos aqui prestes a iniciar o culto aqui em celebração aos 45 anos do Portas Abertas no Brasil. Estamos aqui de frente ao altar, aqui ao púlpito. E a gente pode ver o Fusquinha ali famoso, né? Que o irmão André fazia o contrabando, como eles diziam, de Bíblias num Fusquinha, levava isso dali para países onde não tinham acesso à palavra de Deus, sempre usando um Fusca. Então vamos lá. O que é preciso para alcançar aquilo que se espera de nós? Que nos faz superar desafios com determinação e persistência, mesmo quando nada parece dar certo. Que nos impulsiona a abrir portas que antes estavam fechadas. Que nos leva a enfrentar obstáculos e sair deles mais fortes. Que nos faz seguir sonhos, mesmo que pareçam impossíveis. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo, a incerteza e a adversidade. O curso da humanidade está repleto desses exemplos. Pessoas corajosas que superaram grandes provas e alcançaram feitos notáveis. Força é a capacidade de cumprir uma tarefa, independentemente do grau de dificuldade. Líderes mudaram o rumo da história. Mas coragem e força não são apenas atributos de grandes líderes ou heróis. Anônimos lutaram e lutam diariamente por um futuro melhor. A Bíblia nos mostra pessoas que ouviram a Deus e tiveram a coragem de dar um salto no escuro. Coragem para acreditar em milagres. Afinal, se a coragem enfrenta, a força move. Não a força do nosso corpo físico, mas aquela que está dentro de nós. O poder de decisão, a determinação em fazer o que é certo, mesmo que isso signifique se arriscar e enfrentar obstáculos. Todos eles possuem algo em comum: coragem para enfrentar o desconhecido e força para perseverar mesmo diante dos maiores desafios. Jesus é o maior exemplo disso, já que teve coragem de abrir mão de toda a sua glória e tornar-se homem, e força para permanecer fiel até a morte e morte de cruz. Tudo isso para nos salvar. E isso é o que também precisamos fazer: seguir pelo único caminho que nos leva ao Pai, independentemente de por quais situações passaremos e o que elas exigirão de nós. Até porque, se chegamos até aqui, é por sermos o resultado das escolhas de homens e mulheres que tiveram coragem para ir e força para permanecer. Coragem para dizer sim em meio à hostilidade, força para enfrentar conflitos, ataques, oposição e seguir em obediência.
Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Somente seja forte e muito corajoso. O passado foi incrível, mas o futuro nos reserva coisas ainda maiores. Olá, Cleverton Vieira aqui do VNcast. Estou aqui com o Timothy Cho. Ele é norte-coreano. Estamos aqui na celebração dos 45 anos do Portas Abertas aqui no Brasil. E vamos falar um pouco com o Timothy aqui sobre até o país número 1 de perseguição hoje em dia é a Coreia do Norte. Então a gente vai falar um pouco sobre o histórico dele, sobre o que ele tem vivido e o que ele tem mais a compartilhar com a gente aqui. Olá, Timothy. Um prazer conhecer você. It's nice to meet you too. Thank you, and you too, and thanks for having me here. It's an honor to be here in Brazil. Ele falou que é uma honra estar aqui no Brasil e muito obrigado por me receber. Uau, a honra é toda nossa. Vamos lá, vamos fazer algumas perguntas aqui, até com relação ao histórico que você já viveu. E hoje você vive na Inglaterra. Você tem acompanhado a situação atualmente da Coreia do Norte? So we're going to start the interview. Are you following what happened in North Korea, living in England and UK, or how you are now? So am I? Yeah, are you following? Are you up to following Yeah, the yes. news? And Well, I can't run away from the situation, what is going on in North Korea. I keep following news and what's going on. Also, we have North Korean defectors who have contact with their family members inside North Korea. The situation is not really good, even getting worse compared to almost 20 years ago when I was escaping from that North Korea. Okay. So he's saying, desculpa. Ele diz que não pode ficar separado ou distante de toda essa situação, porque para ele ainda é muito difícil, mas ele ainda tem familiares, ele vê que a situação está cada vez mais difícil, cada vez mais grave naquele lugar, e ele acha que isso realmente é uma das coisas difíceis no caso dele assistir tudo isso, né? E os seus familiares que estão lá hoje em dia ainda, são cristãos? Lá tem familiares cristãos lá na Coreia do Norte? The people who you know, that your families, your siblings, or someone you had there, they still Christians over there or not Christians? I don't know about that part, but we know that there are underground Christians in North Korea. And people in darkness, their faith inevitably hold God, because that is only hope in there. Ele falou que não tem certeza se os familiares dele são cristãos, mas ele sabe que tem muitos cristãos escondidos, né? Cristãos que estão se escondendo e que Deus é a única esperança que eles têm. Uau! E ainda hoje, né, a gente tem histórico sobre a Coreia do Norte, né? De que, até vendo a sua história, Timothy, se quiser que eu pare, eu paro, tá? So, watching what's going on in North Korea, all your story. What's happening in North Korea right now? Yes. Ainda hoje, se a pessoa é descoberta cristã lá, If someone today is find out he's a Christian, ela ainda é mandada por uma espécie de campo de concentração. the person Tortura. today going to the camp, going to persecution. What happened with this person? That persecution remains in North Korea and hasn't changed or improved, because everything has to be still on the ground, pray on the ground, and him quietly, and anyone discover the Christian identity, they become as an act of treason and end up in prison camp, treated in that way. Ele falou que as situações continuam a mesma, que não mudou. A pessoa ainda assim, quando ela é descoberta, quando ela descobrem que ela é cristã, ela ainda vai para o campo de concentração, ela ainda passa por perseguição, as pessoas ainda se escondem, as pessoas ainda oram de forma muito quieta, né, e silenciosa, elas ainda têm que se esconder para continuar falando de Jesus ou continuar orando, né? One thing, just want to say that recently North Korea has passed a new legislation called anti-reactionary thought legislation. Ele falou que agora existe uma nova lei que é
anti-reactionary thought. É anti-racionária, pensamento anti-racionário. So what it means, anything you even thought, it's crimes. Até aquela coisa que você pensa pode ser um crime. Uau! So just only last year, December, a couple of teenagers Foi recentemente em dezembro. who watched South Korean drama Squid Game, they were executed publicly. A pessoa que assistiu aquele seriado que passou no Netflix de Squid Game, como fala, aquele Round 6. Round Six, Round 6. que é do jogo. As pessoas que assistiam esse jogo, essa série no Netflix, eram executadas. Uau! The regime scared of God's message particularly. It's hope there. Ele falou que o regime ele tem essa intenção de trazer medo às pessoas que têm uma fé cristã. It brings light in the darkness. They cannot allow it. Ele falou que como o evangelho traz luz à escuridão, eles não podem permitir isso para as pessoas. Eles não querem que as pessoas vejam a transformação, né? Uau! Que triste. E como que foi seu processo de conversão, Timothy? Como você conheceu Jesus? How was your process for conversion? How you become a Christian? Even if I'm going to born 100 times again, I think I will still follow God and Jesus. Ele falou que ainda que ele conte, né, várias vezes, ele ainda continua aceitando e acreditando e seguindo a Jesus. I can draw this picture in the darkest prison cell and holding my hand like this. It was called Amen. That word was like the rope. Ele falou que estava we were in a prison. Ele estava numa prisão e ele lembra de que se assegurou nessa palavra amém. So the rope I was holding so tight. Ele como se fosse uma corda. Ele segurou tão fundo, tão profundo, tão forte. If I fell off, death was there. Se ele caísse, a morte estava lá no profundo. And God has shown His miracle work during that darkness, what I desperately asked for His freedom. E ele falou que Deus se segurou ele, resgatou ele desse lugar de medo, desse lugar de escuridão. But it was not only that prison cell. Even after I arrived in the UK, I was going back to God again and again and again. Ele falou não só na prisão, ainda quando ele voltou para a Inglaterra, ele continuou seguindo a Jesus de novo, de novo, de novo. Trauma. It was very tough because everything what I have had gone through in the back home in North Korea and during that journey, it was coming back to me again. Ele falou que o trauma, as feridas, vinham até ele por causa da prisão, né? Porque ele já tinha passado tudo aquilo. E ele, de novo, aquilo meio que assombrava ele, né? And I have asked God a number of times, why didn't you leave me die alongside those homeless children, millions of North Korean people, or even in prison cells? Ele perguntou, se questionou muitas vezes com Deus, por que o Senhor não me deixou morrer naquele lugar, junto com os outros norte-coreanos? Por que eu fui salvo? Por que eu passei por tudo isso? Por que eu passei por tanto sofrimento? But then He came to say me, son, I love you. Mas ele veio até mim e disse, filho, eu te amo. Uau! And within that love, I was able to open my heart and forgive my own parents. And then I could able to find out who I am. So look at my smile today. Someone doesn't seem sure what my past was all behind. Ele falou que através do amor de Deus ele conseguiu perdoar os pais dele, conseguiu ser transformado. E olha o meu sorriso, né? Esse amor agora pode ser visto através desse sorriso. Great. E qual foi o momento mais difícil da sua vida cristã? Depois que você ali teve esse encontro, que você relatou pra gente, qual foi o momento mais difícil, talvez, que você tenha tido ali, sendo cristão? What's the hardest moment you have when you become a Christian? I think Ele acha. become a Christian, I discovered someone who I become a different person itself. Ele diz que quando ele se tornou um cristão, ele se tornou uma pessoa diferente. What I could say, Que eu gostaria de dizer through a lot of sufferings, que depois de muitos sofrimentos,
I realized suffering did not destroy me, Ele descobriu que o sofrimento não destruía ele, destroy my faith, não destruía a fé dele. but it refined, Revival. made even stronger. Ele falou que tipo refinava e fazia com que ele se tornasse mais forte. And that suffering E esse sofrimento produced to have endurance, e produzia te deixava mais forte, né? Te aperfeiçoava. and endurance brought me my own character today, who I am. E isso ajudou ele a se tornar, ter esse caráter que ele tem hoje. And that character brings the language I speak about hope. E esse caráter me ajuda a auxiliar nessa língua que eu tenho, que é a língua da esperança. But it's not just me. When we look at inside our Bible, there's so many those characters. Yeah. E ele fala assim, não é só eu, mas quando você olha para a Bíblia e você vê tantos outros personagens, tantas outras pessoas que passaram por tantas dificuldades. The faith all those people had, and you have, I have. That faith keeps us going. Without that faith, love, and hope, we could not be here in 2023. Ele falou que quando olha para essas pessoas e vê como elas são fortes e o amor, a esperança, nos auxilia, nos ajuda a viver em 2023, né? Beautiful, beautiful. E Timothy, o que podemos fazer para o evangelho, hoje em dia, avançar em países perseguidos, assim como a Coreia do Norte? So he's saying, what can I do? We can do to help in the gospel spread or more further, like in places like North Korea or in persecuted places. Well, we know that there are 360 million Christian persecution is going around the world, including North Korea on top at the moment. Ele falou que existem 230 million, 360 million. 260 milhões de pessoas que passam perseguição e a Coreia do Norte está no topo. The world is a dangerous moment, Para o mundo é um momento muito perigoso. and I urge people to use their equipped gift and talent. If you can pray, pray. Ele falou que as pessoas precisam usar os talentos e os dons que elas têm. E principalmente você precisa orar. If you can support them financially in a different way, that practically support. Você também pode suportar, tipo, trazer recursos para essas pessoas If you financeiramente. can urge your government and politicians to do more active work for persecuted people around the world, including North Korea. Também trazer ações que sejam realistas, práticas, né? Principalmente para as pessoas que vivem na Coreia do It Norte. is more than any moment, another century of that process, we have to stand together in solidarity. So you need sorry. It's another moment of the world going through that process. We all have to stand in solidarity together. Ele falou que é um momento em que todos nós precisamos ser solidários. Um momento tão difícil que nós precisamos ser solidários a essas pessoas e a esses povos. If your heart calls pray for North Korea, do please pray for persecuted people in North Korea. Everyone is on the ground at the moment. Ele falou que se você for orar pela Coreia do Norte, ore também pelos perseguidores, orem por todos naquele lugar. And pray for Kim family. Ore pela família do Kim. Let their heart become hot and feels where our international prayers go there. They might even make some mistakes because of their brain by prayers can be moved. Ele falou que eles têm se tornado cada vez mais duros e a nossa oração é para que eles mudem o pensamento e que eles mudem essa chave e a transformação pode vir através deles, né? This is what bless those who persecute you. It has a metaphor in there. Ele falou que abençoados sejam aqueles que vos perseguem. Há uma grande verdade, uma chave nesse versículo, né? I'm praying for servant leadership to come in North Korea. They don't have servant leadership at the moment. Servant leaders. Servant leadership. Ele falou que orar por novos líderes na Coreia do Norte, né? Pessoas que sirvam, né? And those who are equipping this, Proverbs 9:10. Fear of the Lord is beginning of wisdom. Pessoas que sirvam ao Senhor, pessoas que tenham temor do Senhor, que possam servir naquela nação. I think nosso tempo já foi, né? Wow. Saying the time. Our time, my time is over, but I have many things to talk. Thank you so but much. Next time you are here in Brazil, Yeah. come to VNCast and we can talk a little
bit more. 24 hours we can have a chat. Yeah. Vamos entrevistar aqui o Johan Companien. Ele é um dos cofundadores do Portas Abertas Mundo. Ele foi um dos participantes ali no início de tudo isso. E vamos lá, vamos conversar um pouco aqui então com o Johan. E é uma honra estar aqui com você. My privilege. Uau, nossa. E vamos lá. Uma primeira pergunta aqui. Como que começou o seu envolvimento na missão Portas Abertas? I was in a meeting where Brother Andrew spoke. Eu estava numa reunião em que I just falou, dedicated my life to the Lord with my wife. e eu e a minha esposa havíamos acabado de dedicar a nossa vida ao Senhor. I had no idea who Brother Andrew was. Não fazia a menor ideia de quem era o irmão André. He was just an ordinary Dutchman, Ele era apenas um holandês normal, but he was a dedicated preacher. mas ele era um pregador dedicado. And he preached in our gospel hall, E ele falou no nosso... I'm sorry? in our local gospel church. E ele pregou na nossa igreja local. And he spoke on Matthew 28. O tema da sua mensagem foi Mateus capítulo 28. And he challenged us to go into all the world and preach the gospel. E ele nos desafiou a ir por todo o mundo pregando o evangelho. And especially for the countries where there was persecution. E especialmente nos países onde havia perseguição. And it all was new for me. E tudo isso era novo para mim. I was on fire for the Lord. Eu estava em chamas I came from the sports world. pelo Senhor. Eu havia vindo do ambiente do mundo de esportes. And I was a little bit disturbed that the church was so tame. E me perturbava um pouco que a igreja era muito pacata. And I saw in Andrew a fire that I longed that I had that. E eu vi no André, um fogo, e eu almejava ter este fogo também. And that after that service, my wife and I, then a girlfriend, we knelt down and said, Lord, that's what we want to do. We want to follow you and do whatever you want us to do. E então, ao final daquela reunião, eu e a minha esposa, naquela época minha namorada, nos ajoelhamos e dissemos, Senhor, é isso que nós queremos fazer. Nós iremos segui-lo fazendo aquilo que o Senhor desejar. And that's 55 years ago when my walk with Andrew began. E isso já tem 55 anos em que comecei essa caminhada com o irmão André. At that time, I had no idea that I would work with him. When he stepped down as president, that I would be the president of the ministry. I've never looked for this, but that's how it all happened. Naquela época, eu não tinha a menor ideia que quando o irmão André deixasse o cargo de presidente do ministério, eu assumiria essa posição. Não tinha a menor ideia, mas foi assim que aconteceu. Uau! Então, nesse tempo, Johan, você deve ter ido para muitos lugares, para muitas nações, participado de muitas missões por aí. Qual foi a missão mais extrema, o lugar mais extremo que você esteve, assim, com relação à perseguição? We traveled. I looked later. I said to my wife one time, I think we have visited about 120 countries. Uma vez eu disse para minha esposa, acho que nós já visitamos cerca de 120 países. And my wife said, no, I think you exaggerate. Aí ela respondeu, não, você deve estar exagerando. So I checked it. Então eu fui It checar. was even a little bit more than 120. Na verdade, havia até passado um pouco dos 120. So there were so many, but one that maybe comes to mind was very difficult. Houve muitas situações difíceis, mas uma que vem à mente agora, que foi também bastante difícil, That was the country of Albania. foi no país da Albânia. Albania in the 70s, early 80s, they called themselves the only atheistic country in the world. Na década de 70 e 80, a Albânia se denominava o único país ateu em todo o planeta. And they said there are no Christians here. Eles afirmavam, aqui não tem cristãos. When they say that, we get excited. E aí quando a gente ouve uma coisa dessas, a gente fica empolgado. And then they say, you can't go there. E aí dizem, não, você não entra aqui não. And I got that disease from Brother Andrew. Mas eu peguei aquela doença, né, do irmão André. When people say it's impossible, he gets really excited. E quando as pessoas diziam para ele, é impossível, aí que ele se empolgava. So I joined a tour group to go to Albania.
Então eu entrei num grupo de turistas para visitar a Albânia and I spent a week there. e passar uma semana ali. And it was very difficult. E foi muito difícil. It was over the Easter weekend. Isso aconteceu, a viagem, né? Foi durante o final de semana da Páscoa. And they had a program for us. Eles tinham uma programação para nós. And on Easter Sunday, we were supposed to go to the Atheistic Museum. E no domingo de Páscoa, a programação era que nós fôssemos para o Museu dos Ateus. And we said, how in the world can we do that? E a gente pensou, como é que nós vamos conseguir fazer uma coisa My dessa? family back home is in church praising the Lord for the resurrection of Jesus. Huh? Minha família lá em casa estava na igreja dela, né, louvando ao Senhor pela ressurreição de Cristo. But God had a different plan. Mas Deus teve um plano diferente. We were up for a prayer walk, 5 o'clock in the morning. Nós levantamos para fazer uma caminhada de oração às 5 horas da manhã. I was with a colleague from Open Doors. Eu estava com um colega de Portas And Abertas. we walked through the town. E a gente caminhou pela cidade. And we looked for a big building. Maybe it was that it was a church building. E a gente procurava um prédio grande que possivelmente fosse um prédio de igreja. Before communism, there were churches there. Before communism, there were churches there. Porque antes do comunismo havia igrejas naquele país. And we saw an old building totally falling apart. E vimos ali um prédio antigo já caindo aos pedaços. And then suddenly something happened. E de repente aconteceu uma coisa. I thought what fighter jets coming over. Terrible noise. Eu ouvi um barulho terrível, parecia aviões caça passando um rasante em cima da gente. And then it was like a hailstorm on a thin roof, you know. It was a terrible noise. E aí o barulho mudou e parecia uma chuva de granizo caindo num telhado de metal. Suddenly we went up and down in the street. It was like a wave going through the street. De repente, parecia que a rua em que estávamos virou água e nós subíamos e descíamos no que pareciam ondas. And then the chimneys of the houses, boom, 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 they all came down. E aí, de repente, começaram a cair as chaminés das casas. And my colleague said, praise the Lord, an earthquake. E aí meu colega disse, glória a Deus, um terremoto. I was scared stiff. Eu estava apavorado. That is quite an experience. É uma experiência e tanto. Long story. Encurtando a história, We went back to the hotel, voltamos ao hotel, cracks in the wall. havia rachaduras, We fendas nas heard paredes. 40 people were killed. Ouvimos que 40 pessoas haviam morrido, But I asked my friend, mas eu perguntei ao meu I said, amigo, why did you say praise the Lord? por que é que você disse glórias a Deus? He said, Johan, don't you know the Bible? Johan, você não conhece a Bíblia? What happened on Easter Sunday? O que foi que aconteceu no domingo de Páscoa? There was an earthquake. Houve um terremoto. Hallelujah. Aleluia. And we had a prayer meeting. E tivemos ali uma reunião de oração. And we said, Lord, will you please shake this country spiritually? E nós dissemos, Senhor, por favor, abale esse país espiritualmente. And that has happened. E isso aconteceu. Today, in every town in Australia, there is a church. Hoje, em cada cidade na Albânia, existe uma igreja. Not because we were so good, but God's faithfulness. Não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa, mas sim pela fidelidade de Deus. Uau, grandioso, grandioso. Great. Johan, nós aqui no Brasil, atualmente, nós ainda temos liberdade de ir e vir com uma Bíblia, estar nas nossas Here igrejas. in Brazil, we still have the freedom to go and come with our Bibles, to go to church. Faça tudo que você já viveu, tudo que você já viu até aí juntamente com Portas Abertas. Considering all you have seen with Open Doors Ministry, Que recado você deixaria para os brasileiros cristãos? what message would you leave the Brazilian believers? The reason that we came 45 years ago, A razão que nós viemos aqui há 45 anos, we had heard that the church in Brazil was up and coming. There was Nós- revivals going on. nos disseram que a igreja brasileira estava em franca ascensão, havia avivamentos acontecendo. And Brother Andrew and I, we felt that we should plug into that church in Brazil for the prayers for the persecuted church. E o irmão André e eu entendemos que deveríamos nos conectar com as igrejas aqui no Brasil, estimulando-as a orar pela igreja perseguida. Because that's the best thing we can do, pray for the persecuted church. Porque é a melhor coisa que podíamos fazer
que podemos fazer é orar pela igreja perseguida. And I encourage every believer, every church to find out as much as you can about the persecuted church. E eu estimulo a cada crente em Jesus Cristo que estude e descubra o máximo possível sobre a igreja perseguida. And never forget that 1 Corinthians 12:26, what it says there. E nunca se esqueça o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. If one member suffers of the church, all members suffer. Quando uma parte do corpo, um membro da igreja de Deus sofre, todo o corpo sofre, todos os membros sofrem. There's only one church. Só existe uma igreja. There's not a persecuted church and a free church. Não existe uma igreja perseguida e uma igreja livre. We are one church. Somos uma única igreja. And we have to take care of our brothers and E sisters. precisamos cuidar dos nossos irmãos e irmãs. And I always encourage people, if get interested, and learn about it, read about it. Então eu sempre estimulo as pessoas, interesse-se pelos cristãos perseguidos, leia a respeito, pesquise. Get the information from Open Doors, the magazine, the prayer walks, all the modern technology they have these days. Veja todas as informações que a Missão Portas Abertas disponibiliza através de todos os meios de comunicação que temos hoje em dia. And we share the testimony from Nigeria, from Vietnam, from where people are being killed, people are kicked out of their homes, and if find out what it is so you can pray for them. Nós compartilhamos testemunhos da Nigéria, do Vietnã, onde pessoas crentes estão sendo expulsos das suas casas. Consiga essas informações e sustente essas pessoas, esses irmãos em oração. And I think sometimes I encourage churches to adopt a country, Nigeria or Yemen, where there is, find out everything you can and make it a project and pray for those people. E eu estimulo que uma igreja adote um país, faça um projeto disso e que esteja orando e apoiando o povo naquele país. Then God will bless you as a church. E Deus com certeza lhe abençoará como igreja. Uau! Estamos aqui com Jeremias Liu. Tudo bem, Jeremias? Tudo bem, boa tarde. Então aqui o Jeremias é nascido na Coreia do Sul, né? E veio aqui pro Brasil. Com que idade você veio para cá pro Brasil, Jeremias? Eu cheguei no Brasil com 7 anos de idade. E qual que é a importância de você participar dessa celebração aqui do Portas Abertas Brasil para você? Eu acho que eu como um sul-coreano, né, e hoje especialmente vai ter a participação de um norte-coreano, né, a gente como da mesma nação, assim, eu acho que é muito importante a gente realmente relembrar, né, dos nossos irmãos que perseguidos, né, não só da Coreia do Norte, mas para mim que sou do sul-coreano, acho que é mais importante a gente relembrarmos, né, desses irmãos e a gente realmente agradecer também pelo trabalho que Deus tem feito através das Portas Abertas, ajudando esses irmãos das igrejas perseguidas no mundo. Uau, bacana. E o Jeremias uma família, veio aqui para o Brasil de missionários, né? Isso, sim. A nossa família foi enviado ao Brasil quando eu tinha 7 anos, a gente chegou e hoje, esse ano, a gente completa 15 anos de ministério no nosso campo missionário. Uau, muito bom. É isso aí, gente. Estamos aqui na cobertura aqui, 45 anos, Portas Abertas Brasil. Jeremias, muito obrigado. Prazer, obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém. E aí, pessoal, estamos aqui com o Luciano Clau, que participou aqui, fez o louvor dessa noite maravilhosa aqui. E aí, Luciano, o que representou essa noite aqui, essa celebração aqui, participar dessa celebração de 45 anos aqui do Portas Abertas no Brasil? Cara, foi uma noite espetacular, dá pra ver pela minha camisa, né? Tô molhado de suor. Foi uma noite em que Deus realmente foi muito generoso com a gente, muito bondoso, de grande celebração, e a gente pôde ouvir e participar de grandes testemunhos aqui, né? De missionários norte-coreanos. Também teve o Jeremias Liu, eu cantei com sul-coreano, então você imagina um negão como eu cantando com sul-coreano. Então foi um grande privilégio da parte de Deus poder participar, poder contribuir um pouco com essa noite, que eu acredito que edificou a vida de todos que estiveram aqui presente, viu? E acredito que vocês fizeram umas imagens muito top aí também, né? Fizemos, é isso aí. E o nosso compromisso com a igreja perseguida, Luciano? Eu queria que você desse uma breve palavra só para a gente finalizar aqui para as pessoas que estiveram conosco aqui agora, sobre o compromisso que temos que ter com a igreja perseguida. Olha, nós todos saímos daqui compromissados
mesmo que os que não preencheram a fichinha, mas que preencheram pelo menos as lacunas do coração, em estar sempre clamando pela igreja perseguida. Nós ouvimos aqui de testemunhos de norte-coreanos, e a gente não pode ir na Coreia do Norte, mas a gente aprendeu que a nossa oração pode chegar até os norte-coreanos, as nossas orações podem até chegar aos porões da China ou da Índia, nossa oração pode chegar aonde os cristãos estão sendo afligidos, onde a liberdade das pessoas estão sendo tolhidas. Então a gente talvez não consiga chegar, talvez a nossa oferta monetária possa chegar de uma forma, talvez a Bíblia que a gente envia, assim como o irmão André era o contrabandista de Bíblia, talvez possa chegar uma Bíblia. Mas isso ainda é muito incerto. Mas nós temos a certeza e a convicção de que a nossa oração com certeza pode chegar. E a nossa Bíblia diz, tem Bíblia, né? Eu tenho Bíblia. E ela diz assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente viu aqui o que aconteceu. Uau, sensacional. Luciano, foi uma honra estar contigo aqui essa noite, participar essa noite. Obrigado. Deus abençoe demais sua vida, viu? Amém. Obrigado pelo carinho. Fiquem aí com as imagens que são muito tops. Eu quero me marcar lá para depois eu ver também no @LucianoClau, para a gente assistir e curtir juntinho toda a cobertura que vocês fizeram aqui do evento. Obrigado. Isso aí, vamos lá. Estamos aqui encerrando nossa cobertura do aniversário de 45 anos do Portas Abertas Brasil. Finalizando agora o momento do louvor com o Luciano Clau. Foi bênção. Mas agora um chamado que nós, VNcast, fazemos para você, o Portas Abertas faz por você. Ore pela igreja perseguida. Nós no nosso país talvez vivemos numa situação onde a gente nem imagina o que os cristãos de outros lugares estão passando. Então, ore, contribua, se volte para a igreja perseguida. Finalizamos aqui essa cobertura. Foi uma honra estar com você. Foi uma honra para nós, VNcast, participar aqui a convite do Portas Abertas. E Deus te abençoe. Deixamos aqui aquele abraço de sempre. E aquele beijo aí pra você. Fique na paz de Jesus e até a próxima.